Então, eu quero, primeiramente, agradecer a presença de vocês, não só a presença, mas a disponibilidade de vocês, para que a gente possa, nesses próximos 45 minutos, uma hora, bater um papo, literalmente bater um papo. Eu gostaria muito que isso fosse uma conversa, que à medida que eu vou mostrando as coisas, que vocês possam ir interagindo, para que eu tenha a percepção do que vocês acham daquilo que está sendo mostrado. É importante para nós ter essa percepção daquilo que vocês acham. Vejam esse evento muito mais como uma conversa de mim e SKA como pré-vendas de Edcam, como alguém que trabalha com aplicação de Edcam, para vocês que aplicam isso para os seus alunos. O foco hoje é totalmente entender como que o Edcam pode ajudar a aproximar os alunos do mercado de trabalho. Então, esse foi o tema do nosso evento. Eu acredito, e eu tenho bastante contato com professores e com instrutores, enfim, com coordenadores de curso, e um grande desafio que eu vejo da escola técnica, e até mesmo os professores me passam, é necessário cada vez mais aproximar o aluno daquilo que ele vai encontrar na indústria. Muitas vezes, quando nós visitamos algumas regiões, nós falamos tanto com a parte educacional, mas também falamos com a parte da indústria, é uma percepção bem comum. A parte da indústria, ela carece de profissionais que tenham uma visão melhor daquilo que está acontecendo dentro da que a indústria vive. E a escola carece de informações, ou seja, de se adaptar, de se atualizar para poder prover uma melhor educação para esse aluno, para que ele chegue na indústria de uma maneira muito mais consciente, muito mais preparada, efetivamente dito. Então, em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Conheço alguns de vocês por nomes. Meu nome é Adriano Tavares. Eu trabalho na SK atualmente como pré-vendas, ou seja, eu auxilio todo o departamento de comprovação técnica, trabalho com a comprovação técnica do produto, e tenho trabalhado com tecnologias CAD/CAM ao longo dos últimos 10 anos. Márcio perguntou se está sem áudio. Se estiver me ouvindo, ok. Apenas o áudio de vocês não está liberado pela questão, porque eles geram ruído. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, a gente vai interagir pelo chat. Mas eu vou conferir o teu áudio aqui agora. Então, trabalho como pré-vendas da SKA e o objetivo hoje é falar para vocês de uma coisa que eu ouço de um modo geral, tanto na indústria quanto na parte educacional, em qualquer evento, que é a palavra do momento. Não apenas a minha percepção, mas a percepção de quem precisa da mão de obra que vocês formam, ou seja, precisam de profissionais mais bem capacitados. Atualmente, a grande palavra que rege dentro da indústria é produtividade. Nós precisamos ser mais produtivos. Cada vez mais tem que se fazer mais coisas com os mesmos recursos ou até com menos recursos. Ou seja, é necessário ser mais produtivo. Um processo que era feito em 5 minutos, talvez hoje tenha que ser feito em 3 minutos para que ele seja rentável, para que ele seja viável, vamos dizer assim. Então, a palavra que rege na indústria hoje é produtividade. É necessário tanto que a nossa indústria seja mais produtiva, mas também que a nossa mão de obra seja mais produtiva. E aí a gente precisa unicamente de uma coisa, ou entre uma das coisas que nós precisamos, é a capacitação. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje vai muito além de como o Edcam trabalha. É basicamente como o Edcam pode transformar a indústria mais produtiva, como o Edcam tem transformado a indústria mais produtiva. E nós temos, sim, uma preocupação hoje de que os alunos de vocês tenham essa concepção de que precisam ser mais produtivos e possam utilizar ferramentas como o Edcam para alcançar isso. O tema de produtividade, como eu disse, ele está em mesas de reuniões, em mesas de gestores, definindo o que é necessário fazer, o que precisa ser feito para poder reduzir custos e assim por diante. Mas toda versão que lança, ou seja, eu sei que vários de vocês são usuários do Edcam e usam o Edcam em versões anteriores e não tem o Edcam atualizado, ou tem o Edcam atualizado, mas não usam o Edcam na sua totalidade. Todos vocês já ouviram falar em lançamento de versão, em melhorias, o que será que tem no Edcam novo? O que eu vou dizer para vocês hoje é que, embora toda versão a gente pense em produtividade, o foco do Edcam, ele passou a pensar não apenas na produtividade, no sentido de fazer mais rápido. Isso é um dos elementos. Mas passou a pensar na produtividade focado no gerenciamento do processo. Ou seja,
A indústria não precisa apenas que um CAN gere código para a máquina CNC. Isso qualquer software CAN faz. O que a indústria precisa é que haja um gerenciamento desse processo para otimizar o processo. E o mais importante, durante muito tempo, até por uma questão de interface, uma questão de usabilidade do software, o foco era no clique, o foco era na tela, ou seja, como que eu vou fazer, é difícil de fazer, é trabalhoso. E hoje nós temos o foco, ele mudou. O foco deixou de ser no software. Eu não quero que a indústria, os alunos de vocês não tenham que manter o foco no software. Ele tem que manter o foco no seu processo, no processo de usinagem, que é o que efetivamente vai fazer a indústria ser mais produtiva. E é isso que nós vamos ver hoje. A seguir nós vamos ver um EDCAN novo. Nós veremos um EDCAN que transformou a maneira de se programar uma máquina CNC. Ele saiu do conceito de simples e puramente gerar um código CNC para ir para um conceito de gerenciar o processo de usinagem. É importante que os alunos entendam isso, porque quando o aluno chega na indústria, que seja para ser programador ou que seja para trabalhar no departamento de projeto, ele não tem simplesmente mais uma função de executar uma tarefa, ele precisa olhar para o todo, ele precisa olhar para aquilo que está acontecendo em volta, porque é assim que você é mais produtivo. Cada vez mais tem se percebido que as indústrias têm trabalhado de maneira colaborativa, ou seja, os setores têm que se integrar. Aquilo que está sendo desenvolvido na engenharia tem que ser replicado no setor de manufatura. Nós temos que eliminar a questão de duplicidade, eliminar a questão de erros, ou seja, tudo isso rege a produtividade. Nós veremos agora como o EDCAN pode ajudar as indústrias, como o EDCAN, eu digo claramente, tem ajudado as indústrias a serem mais produtivas e como vocês podem aproximar os alunos de vocês dessa demanda do mercado. Então, para quem já trabalha com EDCAN, talvez vocês conheçam, ou quem trabalhou com EDCAN, conhece essa interface. Esse é o EDCAN como nós sempre conhecemos. Um monte de menus, um monte de janela, e ele já parecia incrivelmente bom. Ele já era fácil de utilizar, mas nós sabíamos que o EDCAN precisava evoluir. O que eu vou apresentar para vocês hoje é um novo EDCAN. É um software que ele está muito mais voltado em ser produtivo do que simplesmente depender de cliques, depender de muitas operações. O EDCAN está fazendo muita coisa pelo usuário, que antigamente o usuário precisava de muitos cliques, precisava de muita coisa para poder fazer, e é o que nós veremos agora. Nós vamos conhecer um novo EDCAN, que é o que eu apresento para vocês agora. Então, antes de falar do EDCAN, eu tenho aqui o meu software CAD. Nesse caso, eu tenho o SolidWorks, mas poderia ser um Inventor, poderia ser um CATIA, poderia ser um ProE, poderia ser um SolidEdge. Eu tenho um software CAD que é onde nasce o projeto. Então, eu tenho esse projeto. E é importante que eu tenha a condição de aproveitar isso. Ou seja, se eu tenho esse projeto que já está definido, que já está totalmente modelado, ou seja, é assim que o departamento de engenharia, e eu vou usar muito esses termos, tá? Assim como funciona na indústria. É assim que o departamento de engenharia definiu que esse projeto tem que ser, eu preciso que o meu software de programação, ou no caso do EDCAN, o meu software de gerenciamento de processo de usinagem, ele consiga interpretar isso, ele consiga captar aquilo que já foi desenvolvido. Por isso, nós temos dentro do próprio software CAD um ícone do EDCAN, ou seja, o EDCAN está totalmente integrado com o software CAD. Ele está totalmente integrado com as principais plataformas, Inventor, SolidEdge, ProEngineer, CATIA, NX e assim por diante. Ele está integrado, ele consegue entender a intenção do projetista e levar isso diretamente para dentro do EDCAN. Eu, por exemplo, simplesmente cliquei no ícone do EDCAN e essa peça já vai ser aberta, ou seja, eu estou abrindo esse arquivo de dentro do SolidWorks. Eu estou trabalhando de maneira integrada. Adriano, mas por que eu tenho que trabalhar de maneira integrada? Na prática, o que eu ganho com isso? Pensem na indústria. Eu tenho um projetista fazendo vários projetos com dezenas, centenas de arquivos. Eu tenho a certeza, dessa forma, que eu estou trabalhando exatamente com o arquivo que tem que ser trabalhado. Ou seja, eu tenho a certeza que eu estou trabalhando exatamente com o arquivo que foi desenvolvido, que é o arquivo atual, na revisão atual. Muitas vezes na indústria acontece de no processo de usinagem estar rodando um processo diferente daquele que está rodando no projeto. Por quê? Porque não tem integração. Então é muito importante essa integração hoje. É muito importante que o aluno de vocês vá para a indústria entendendo
que por mais que ele vá trabalhar num setor de usinagem, por mais que ele vá trabalhar no setor de manufatura, ou no controle de produção, ele tem que integrar com o departamento de engenharia. E o EdCam faz isso naturalmente. Então, como eu disse anteriormente, eu simplesmente, a partir de um ícone do SolidWorks, abri o meu arquivo no EdCam. Isso, eu abro o arquivo de peça, abro o arquivo de montagem, abro um mecanismo, usando duas peças juntas e assim por diante. E eu estou aqui agora no meu EdCam. Ok, então vou começar a programar essa peça. Lá na interface antiga, o que vocês fariam? Ah, eu teria que mover, teria que criar uma linha, fazer um zeramento, nada disso é mais necessário. Como nós estamos falando de um software hoje, voltado para o gerenciamento de processo e não apenas de usinagem, eu já começo a minha programação escolhendo o material da peça. Por exemplo, essa peça é de alumínio. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque a partir do momento que eu escolho esse material, o EdCam automaticamente já vai ver quais as ferramentas possíveis para o alumínio, quais os avanços que tem que ser usado para trabalhar no alumínio, ou seja, eu estou tendo aqui uma condição de trabalhar de uma maneira padronizada, ou seja, a indústria precisa trabalhar de maneira padronizada. Se você pegar um ambiente com 5 programadores, e eu sempre faço essa pergunta para os usuários, se eu pegar 5 programadores, é possível garantir que todos eles vão fazer a peça da mesma forma? Ou é possível garantir que todos eles vão trabalhar com o mesmo avanço, com as mesmas condições de corte? Claro, dentro do processo de usinagem, existem os pormenores onde cada um vai fazer de um jeito, mas eu tenho no EdCam a possibilidade de salvar toda essa tecnologia de corte para que quando eu for aplicar isso, automaticamente seja aplicado a melhor condição de corte. É isso que a indústria espera de um profissional, aplicar a melhor condição para aquela peça, ou seja, fazer isso com o menor custo. Então eu defini aqui uma matéria-prima dessa peça, um material dessa peça, e vou fazer um zeramento dela, ou seja, vou criar a origem dela. E agora com o EdCam novo, isso ficou muito mais simples. Eu simplesmente defino o ponto, por exemplo, eu quero 0 peça no centro da peça, e ele automaticamente faz esse posicionamento, sem eu ter que fazer arraste, sem eu ter que criar linha, assim por diante. Nós já ganhamos aqui, com certeza, alguns minutos de programação. Imagine quão fácil é para você agora, dentro do teu âmbito educacional. Você tem que ensinar o EdCam. Você está ensinando lá na aula de usinagem, por exemplo, o que é um 0 peça. Ou seja, o que é um G54, o que é um corretor de zeramento da máquina. Você traz isso para o EdCam, simplesmente assim, ó, aluno, veja como é simples. Eu te expliquei lá o que é o 0 peça. Aqui no software você simplesmente escolhe com um clique aonde você quer que esse 0 peça se encontre. Ou seja, até para você ensinar ficou muito mais simples, porque a interface ela é muito mais intuitiva. Então eu vou criar uma matéria-prima agora para esse material e percebam como o EdCam ficou muito mais simples de ser utilizado. Facilmente, eu simplesmente passo o mouse sobre os campos e automaticamente ele me mostra em uma visão gráfica o que esse comando quer dizer. Então, por exemplo, agora, o que será que é o submetal traseiro? Cliquei, ele mostrou que o submetal traseiro seria o submetal no eixo Y, ou seja, na parte traseira da peça, olhando de uma vista frontal. Submetal inferior, qual será que é o superior e inferior? Eu quero, por exemplo, deixar 12 milímetros. Então, o software vai criando as reduções. Novamente, por muito tempo, entendeu-se que um software CAM era pura e simplesmente para poder gerar um código NC. Mas, para levar essa peça para a máquina, é importante que eu saiba a fixação dela. É importante que eu entenda como essa peça vai ser presa. Então, aqui você pode tanto ensinar para o teu aluno, quanto o teu aluno entender a importância disso na indústria, que eu, através de uma biblioteca de fixações, eu já vou verificando qual que é a melhor forma de fazer essa peça. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou enfatizando isso, gente? Nós começamos essa conversa nossa dizendo que um dos grandes desafios hoje da indústria é a produtividade. Imagina que enquanto nós estamos aqui analisando o processo, fazendo a melhor forma, verificando como prender, de uma maneira muito leve, muito simples. Ou seja, nós estamos entendendo coisas do processo, não apenas programando as coordenadas. A máquina lá, a máquina sem usinagem, o torno, ele está rodando. Ele está fazendo outras peças, ou seja, eu não preciso mais parar a máquina para daí pensar como eu vou prender. Eu tenho aqui diretamente no ambiente do EdCam a possibilidade de verificar tudo o que está acontecendo em torno da máquina. Por exemplo,
Se eu tenho a peça, tenho matéria-prima, eu tenho que ver a fixação, eu já vi, ok, qual máquina eu vou utilizar? Então, o programador lá da indústria, ele vai buscar no seu parque fabril quais são as máquinas que ele tem disponível. E no caso de vocês, vocês vão buscar as máquinas que vocês têm na instituição. O legal é, de repente você não tem uma variedade de máquinas aí na sua instituição. Você tem uma máquina, duas máquinas. O Edcan já vem com um banco de dados completo de máquinas, onde você pode escolher uma máquina que, embora você não tenha ela fisicamente, nós vamos ver que nós podemos simular com uma realidade fantástica para que o aluno entenda exatamente como se comporta esse processo de usinagem, mesmo que você não tenha essa máquina. Nós estamos falando também de um simulador, aquilo que ajuda o aluno a validar esse processo. Então, eu vou selecionar aqui uma máquina da Home, por exemplo, que eu sei que vários de vocês têm. Facilmente selecionei a máquina da Home e o Edcan já monta toda a cinemática da máquina. Por que ele faz isso? É necessário ter a cinemática da máquina para que eu entenda como esse processo vai acontecer, repito, sem ter que parar a máquina. Então, se nós pensarmos de duas formas, primeiro vamos pensar no ambiente educacional, no âmbito educacional. É muito fácil para vocês mostrarem algum tipo de usinagem para esses alunos, simulando. Claro, isso não substitui o processo de usinagem, mas é muito fácil fazer isso simplesmente simulando, porque nós temos toda a máquina disponível. Isso no âmbito educacional. No âmbito industrial, ou seja, lá na indústria, pensando em produtividade, é muito importante isso, porque eu consigo enxergar exatamente o que vai acontecer no meu processo de usinagem sem ter que ficar com tentativa e erro na máquina. Eu estou antecipando, ou seja, a minha máquina está rodando, fazendo outras peças, enquanto eu estou validando o processo dessa peça. Então, como nós falamos em integração, falamos que o Edcan consegue abrir o arquivo diretamente do software CAD ou um arquivo nativo do software CAD, o Edcan vai agora reconhecer as características a serem usinadas. Na prática, o que é isso? Ele consegue entender, justamente por ter aberto esse arquivo na extensão nativa, ou seja, por ter aberto esse arquivo na extensão do SolidWorks, no caso, ou do teu software CAD, o Edcan consegue reconhecer isso e ele vai automaticamente reconhecer o que precisa ser usinado. É importante também dizer para vocês que vão ensinar os alunos quão fácil é ensinar o aluno com o Edcan. Por quê? Qualquer campo que você clique, você tem uma ajuda gráfica. À medida que eu vou clicando, tem uma ajuda gráfica. E se eu parar o mouse, simplesmente parar o mouse sobre esse recurso, eu tenho uma ajuda em português, ou seja, uma ajuda dizendo o que esse comando faz. É muito fácil de ensinar dessa forma. Então, eu vou pedir para o Edcan aqui agora reconhecer uma cavidade, um perfil, uma furação, e assim por diante. O Edcan está reconhecendo a partir do modelo sólido. E veja que interessante, sem eu ter medido nada, simplesmente por abrir esse modelo na extensão nativa, o Edcan já me mostra aqui, ó, o diâmetro desse furo, vamos ver, é um diâmetro de 10, profundidade de 20. Ou seja, eu estou exatamente vinculado com o software CAD. Ou seja, eu estou vinculado com o meu projeto. No processo tradicional de programação, que é o que muitos usam hoje na interface do Edcan, em geral você teria que o que agora? Selecionar uma ferramenta, fazer um ciclo, selecionar uma outra ferramenta, fazer um faseamento, selecionar uma outra ferramenta, fazer uma rosca e assim por diante. Isso continua, isso pode ser feito, mas eu vou mostrar agora um novo conceito da indústria, que é o de manufatura rápida. Ou seja, é fazer isso de uma maneira muito mais rápida, baseado numa robusta biblioteca de ferramentas. Ou seja, você consegue cadastrar todas as ferramentas disponíveis que você tem, seja na tua instituição ou, no caso, o aluno lá na frente, cadastrar isso na empresa. E ao invés de eu ter que fazer todo o programa manual, eu vou pedir simplesmente para o Edcan aplicar esse processo de usinagem. Embora vocês não possam me ver nesse momento, eu soltei o mouse agora. O que o Edcan está fazendo? Como ele reconheceu profundidade, ele reconheceu diâmetro de furo, ele reconheceu N recursos do modelo, ele está agora aplicando automaticamente um caminho de ferramenta. Ele está verificando, se o furo é de 10, então eu vou pegar uma broca de centro, vou pegar uma broca de 10, eu sei a profundidade do furo, porque ele entendeu isso a partir do software CAD. Ou seja, eu posso definir métricas de programação onde o programador pode programar isso de maneira automática. Claro, vocês que ensinam os alunos, é importante que
muito importante do que além de simplesmente aplicar de maneira automática, é que ele entenda o que está acontecendo. E para isso a Edcam continua como sempre foi, com a possibilidade de eu intervir em qualquer processo, clicar em qualquer processo, editar esse processo, como criar esse processo. O que eu quero dizer para vocês é que se hoje muitas vezes você ensina o teu aluno no programa, ao fazer um programa, né, você ensina o teu aluno a fazer seleção por seleção, a fazer, né, clique por clique. Na indústria, a história mudou. Na indústria, hoje, esse é o novo conceito, que é um conceito de aplicação automática, porque, vamos lembrar da primeira palavra, a palavra-chave da nossa conversa. Nós estamos falando de produtividade. Ou seja, isso é muito rápido. Eu consigo hoje, como programador, fazer processos muito rápidos. Mas aí você pode me perguntar o seguinte: Adriano, então isso substitui o programador? Não, muito pelo contrário. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: eu sei que em qualquer ambiente de usinagem hoje, talvez nós tenhamos processos muito simples, processos de média complexidade e processos muito complexos. O que eu estou mostrando é para processos muito simples, ok? Que é a grande maioria dos processos, dependendo do ramo da indústria. Eu não estou falando de um molde de injeção, por exemplo, estou falando de uma usinagem prismática, que muitas vezes o que eu vejo é o que é aplicado na instituição. Mas o conceito disso não é substituir um programador, não é substituir o conhecimento do aluno, muito pelo contrário. É fazer na indústria muito rápido aquilo que é muito simples de fazer e, por consequência, ter mais tempo para poder trabalhar naquilo que é mais complexo. É como você dando uma aula. Você pode avançar naquilo que é muito simples e você vai ter mais tempo para trabalhar de uma maneira mais detalhada aquilo que é mais complexo, aquilo que precisa ser melhor analisado. Então, agora, depois que nós geramos esse programa, eu tenho um simulador do Edcam, que vai simular com toda a cinemática da máquina. O que eu quero dizer com isso é que o Edcam vai simular todos os movimentos da máquina, inclusive verificando o limite de eixo, verificando colisões e assim por diante. Ou seja, com esse tipo de cenário, você pode mostrar muita coisa para os seus alunos sem a necessidade de ter que colocar a máquina para rodar. Repito, isso não substitui, né, a experiência do processo de usinagem. Não substitui. Mas você pode aqui testar formas, ou seja, você pode interagir melhor com o teu aluno. Por exemplo, aluno, por que você não faz assim? Será que assim não é a melhor forma? E se você usar uma outra ferramenta? Ou seja, você está dando um poder de decisão para esse aluno para que ele possa testar as possibilidades, ver o tempo de diferença de usinagem, a diferença de usinagem que dá com as opções que ele toma, verificar quais ferramentas ele está utilizando. Ou seja, você pode utilizar o simulador não apenas para simular a peça que você tem que fazer, mas para poder testar maneiras de fazer essa peça. Ou seja, qual a melhor forma? Se a gente fizesse assim, ou seja, é uma ferramenta, é uma baita ferramenta, digamos assim, para que você consiga desenvolver o senso crítico do seu aluno. Ou seja, desenvolver o senso de pensamento dele de como fazer. Ele entende de usinagem, ele já entendeu do processo, ele já entendeu de ferramenta. Mas como será que eu posso fazer isso? Qual a melhor forma de fazer isso? Então, hoje, através da simulação do Edcam, e hoje o Edcam simula com toda a máquina, ou seja, com toda a cinemática da máquina, nós conseguimos enxergar quais são as melhorias possíveis para esse processo. Ou seja, eu consigo enxergar quais são as melhorias necessárias, ou quais são as melhorias possíveis, ou que eu posso testar como melhoria nesse processo. Eu posso, por exemplo, ter aqui todas as coordenadas que estão sendo executadas. Então, percebam que eu tenho aqui, posso rodar esse bloco a bloco, por exemplo, também. Mas o aluno consegue ver exatamente o reflexo daquilo que ele está programando, aquilo que vai acontecer na máquina. Ou seja, o que será que eu estou programando, o que será que isso vai acontecer na máquina? Principalmente para quem trabalha com código G, onde vocês vão ensinar o aluno a programação manual de uma máquina, por exemplo, você pode utilizar isso para poder interagir com ele, ele entender, ó, que você está programando, está trabalhando dessa forma e assim por diante. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente, é que sim, esse é o simulador do Edcam. Alguns de vocês podem ter vistos, outros já devem utilizar, não nessa totalidade com máquina e como o Edcam faz hoje, mas hoje nós temos a condição com isso de prover um ensino de muito mais qualidade. Porque o aluno ele não simplesmente executa, tem que colocar na máquina. Imagina você com uma turma de vários alunos, fazer uma peça para todos, e o aluno quer fazer um teste, e a carga horária é pequena. Ou seja, hoje ele pode com isso aqui, inclusive nós vamos ver depois que ele pode levar isso para casa e fazer na casa dele.
né, estudar como uma atividade adicional, e você pode entender todo esse processo e aí, por consequência, prover uma condição melhor de desenvolvimento de senso desse aluno, vamos dizer assim, a cada atitude que ele toma, qual o resultado disso. E isso não tem custo, isso não gasta ferramenta, isso não gasta energia, como uma máquina gasta energia, simplesmente eu estou verificando possibilidades através do simulador, vendo a melhor forma de fazer. Tem o melhor processo? Ok, aí eu vou levar para a máquina e vou fazer a minha peça. Então, quando nós falamos hoje no conceito de ter o controle total do processo, de validar esse processo, ou seja, é dessa forma que a indústria trabalha. Porque não se pode mais na indústria ter uma máquina parada por falta de programa. Não se pode mais na indústria ter uma máquina parada porque o programa ficou errado. Ter uma máquina parada por colisão. E aqui nós temos, por exemplo, uma robusta detecção de colisão. Ou seja, eu consigo enxergar exatamente tudo o que está acontecendo, consigo enxergar todo o ambiente da máquina. Isso não apenas para fresamento, para torneamento também nós iremos a seguir. Uma vez que eu tenho esse processo pronto, aí sim eu vou gerar o código que é fazer a mágica, né? Que é converter a linguagem gráfica a linguagem numérica. E isso permanece igual, muito simples no Edcam, como sempre foi. Então aqui nós temos o código daquilo que nós acabamos de gerar, que é o que efetivamente tem que ir para a máquina, ou seja, o resultado do nosso processo. Quero chamar a atenção de vocês para a nova interface do Edcam. Eu falei lá no começo que nós tínhamos uma interface que, embora a gente fosse habituado com ela, eu digo por experiência própria, que trabalha há muitos anos com a Edcam, a gente estava habituado com ela, mas ela tinha muitas idas e vindas, ou seja, eu tinha muito clique, modo de manufatura, modo de desenho, eu quero desenhar, puxa, agora no modo de desenho, eu quero programar, não, agora no modo de manufatura. Isso acabou. Agora, se vocês olharem o Edcam, vocês vão perceber que o Edcam guia o usuário para todos os passos. Então, eu tenho que fazer o quê? Abrir a peça, criar matéria-prima, inserir uma fixação, selecionar uma máquina. Característica, reconhecer aquilo que eu quero usinar. Usinagem, aplicação ou o modo avançado, que seria eu programar como a gente programa, seleciona uma ferramenta, aplica isso assim por diante. Código NC, gerar o código e ver uma documentação do processo. Uma coisa que tem sido muito cobrada nas empresas hoje é a questão de documentação do processo. Porque as empresas, principalmente com uma questão de norma, de ISO, ou até mesmo, principalmente, de organização, vamos dizer assim, elas precisam ter certeza de como esse processo foi feito e documentar esse processo. Enquanto nós estávamos conversando, debatendo o processo, falando de como é que tinha que ser, escolhendo a ferramenta, o Edcam já estava documentando esse processo, ou seja, o Edcam já estava vendo como esse processo foi feito, gerando uma documentação que simplesmente eu converto isso para um PDF, por exemplo, e eu tenho aqui a documentação de quais ferramentas eu utilizei, as posições delas, posso colocar uma imagem dessa peça e assim por diante. Então ficou realmente muito mais simples de trabalhar, muito mais intuitivo de trabalhar. Isso vale também não apenas para fresamento. Eu estou falando de interface, estou falando de novidade, estou falando de coisa boa, mas isso vale também para torneamento. Ou seja, todo esse ambiente de simulação, esse ambiente de verificação, vale também para torneamento. Peço, por favor, podem começar a escrever lá qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos escrevendo, eu vou respondendo, a gente vai começar um bate-papo agora. Podem escrever à vontade que eu vou lendo e vou respondendo nos intervalos do que eu estou apresentando. Então, aqui eu tenho uma peça de torneamento também, onde eu tenho toda a máquina também, toda a máquina simulada, independente da máquina que você tem. Pergunta bem legal. O processador já está embutido no Edcam? O Edcam vem com uma lista muito completa de máquina e se esse POS não vem no Edcam, a SK tem esse pós-processador para colocar para rodar para você. Tá? Então, o Edcam vem com uma lista muito completa, como eu mostrei. Se você tem uma máquina que porventura não tem aqui, a SK tem esse pós-processador e o teu Edcam vai rodar com o teu pós-processador. Tá? Fique claro, se não tiver no Edcam, a SK tem e ele vai rodar com o teu pós-processador certo. Então, eu tenho aqui uma usinagem de torneamento agora e eu programei isso da mesma forma. E agora eu vou simular. Então, quando nós estamos falando em validação do processo, eu quero chamar a atenção para uma coisa bem interessante. Eu vou aqui parar o simulador agora e vou pedir para o simulador parar quando ele detectar uma colisão. Ou seja, eu quero que ele pare caso ele encontre uma colisão. E vou dar um play.
correto? E vou dar um play. Pensando que o Edcam está trabalhando, e aí, se ele encontrar uma colisão, eu vou pedir que ele pare ao encontrar essa colisão. Ou seja, eu não sei se tem uma colisão nesse processo. Ok, o Edcam parou porque ele encontrou uma colisão. Mas o interessante é o seguinte, quando você está programando sem uma configuração como essa de uma máquina, por exemplo, você enxerga geralmente somente a ferramenta. Ou seja, você enxerga a ferramenta que está aqui. E essa ferramenta ela não está colidindo. A colisão não vem dessa ferramenta. E é o que a gente enxerga numa programação manual, ou se eu programo isso sem um Edcam como ele é hoje, que é a condição de validação do processo. A partir do momento que eu adiciono isso na validação de processo, ou seja, eu vou verificar que o que está colidindo não é a ferramenta que está cortando, é uma outra ferramenta que está posicionada na torre. Ou seja, o que está colidindo não é a ferramenta que eu estou cortando, é uma outra ferramenta que está posicionada na torre, que por consequência bateu, e assim por diante. Então eu consigo enxergar todo o processo. Eu consigo enxergar por dentro da peça, ou seja, eu consigo enxergar qualquer colisão que eu tenha aqui dentro da peça e assim por diante. Posso voltar esse processo do início quantas vezes forem necessárias. Então imagina para o teu aluno, vamos lá, você fazendo a peça lá na usinagem. Você está fazendo a peça e aí você acabou a peça. Putz, queria ver de novo. Você vai precisar botar uma nova matéria-prima e ver e fazer essa peça de novo. Se você tem um simulador como o do Edcam, você não precisa fazer isso de novo. Por que você não precisa fazer isso de novo? Porque você dá um voltar e simula novamente e vê quantas vezes forem necessárias. Ou seja, você vê esse processo quantas vezes você quiser, sem necessidade de usinar isso. Ou seja, claro que eu vou usinar, mas eu vou usinar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é o melhor processo. Então tem essa questão da validação também dentro do ambiente de torneamento ou dentro do ambiente de erosão a fio. Aqui, como eu disse, aquela questão anterior, ó, a colisão foi gerada não pela ferramenta que eu estou cortando, no caso desse bedame. A condição de colisão foi gerada por uma outra ferramenta que está montada na torre numa posição errada, mas se eu não tenho um simulador desse, eu não consigo enxergar dessa forma. Interessante que o Edcam, hoje, atualmente, ele não mostra apenas que houve uma colisão, mas ele mostra o que colidiu. Então, eu tive uma colisão aqui do adaptador, no caso do adaptador, a gente entende como o adaptador da ferramenta, o corpo da ferramenta, com a fixação. Então, não é simplesmente falar que colidiu, ou ficar vermelho. Eu tenho exatamente qual foi o programa que colidiu, a coordenada que colidiu, e o que eu tenho que fazer para poder arrumar. Tá, o pessoal falando, tá, ok, eu já coloco de novo, sem problema nenhum. Então, pergunta aqui, vamos lá, vamos começar com as perguntas antes de eu avançar no conteúdo que eu quero mostrar. Tem uma pergunta aqui do Cláudio. Os parâmetros de material e velocidade de corte, pessoal, podem escrever à vontade, tá? Perguntem o que vocês quiserem, fiquem à vontade para perguntar, isso é uma conversa. Os parâmetros de material e velocidade já vêm pré-configurados? Já. Então, o Edcam, ele tem todo um banco de dados de ferramenta. Ou seja, eu tenho aqui agora a tecnologia de corte, que é como nós chamamos. E nessa tecnologia de corte, eu tenho um banco de dados muito robusto de materiais e de ferramentas. Isso já vem pré-configurado. Agora, ok, isso é um parâmetro de catálogo. Se você quer, por exemplo, criar a sua tecnologia de corte, você pode fazer isso. Porque o usuário tem a condição de criar materiais e insetos. Por exemplo, eu vou criar aqui agora um material. Vou chamar esse material de SAI 1045, por exemplo. Ok? Eu criei um material e vou criar um novo tipo de ferramenta, por exemplo, broca de aço rápido. Percebam como é simples. Percebam como é simples. Vou criar aqui um enxerto agora de aço rápido. Ou seja, eu estou criando um material e estou criando um tipo de corte, no caso, aço rápido. Eu simplesmente digo assim, ó, quando o aço rápido cortar o SAI 1045, eu simplesmente arrastei e solto, eu digo aqui para ele qual a tecnologia de corte. Então, eu insiro qual a tecnologia de corte. Quando o aço rápido cortar o 1045, eu quero que trabalhe, por exemplo, com 200 metros por minuto,
com avanço de ponto 2, nesse caso, se fosse uma fresa, com avanço vertical e assim por diante. Aquilo que vocês ensinam para os alunos de vocês de tecnologia de corte, de calcular dados de avanço, continua sendo válido. A questão é que depois que você insere isso no Edcam, a toda vez que você for programar, isso não precisa ficar calculando novamente. Isso na indústria é amplamente utilizado para ter uma padronização. Sobre a fixação, então tem uma pergunta sobre a fixação, posso repetir aqui claramente para vocês. Então, nós falamos que o Edcam hoje trabalha totalmente com fixações, ou seja, que ele entende isso, porque ele está voltado para o gerenciamento do processo. Então, só vou mostrar aqui agora, para quem perguntou, que basta que eu insira uma fixação. Ou seja, eu tenho aqui em fixações, eu tenho todo um banco de dados de fixações. Esse banco de dados já vem no Edcam, e caso não tenha uma fixação que você tem aí na sua instituição, você pode cadastrar essa fixação no banco de dados e você aprende isso no treinamento. Então, está aqui simplesmente eu seleciono uma fixação. Digo quanto que isso está para fora da peça, por exemplo, facilmente eu faço isso. E aí selecionei uma fixação, já posso selecionar a máquina e assim por diante. Toda essa dinâmica que eu estou dizendo para vocês hoje funciona com todo o Edcam. E aí eu teria a máquina. Da mesma forma que isso vai funcionar lá para o processo de wire, ou seja, processo para quem tem uma erosão a fio na instituição, ou mesmo para quem não tem que ensinar para os alunos, porque isso é uma coisa muito abrangente da indústria, do mercado de trabalho. Então eu consigo hoje, dentro de um mesmo arquivo do Edcam, ou seja, pensando que eu sou programador, que estou programando tanto a parte de fresamento e a parte de erosão a fio, eu consigo, dentro do mesmo ambiente, criar uma nova sequência de erosão a fio. E, novamente aqui, ó, todas as máquinas que eu estou colocando já são máquinas cadastradas no Edcam, são máquinas que já vêm por padrão no Edcam. É só escolher e utilizar. Eu vou aqui criar uma nova sequência de erosão a fio, selecionar o material. Olha que interessante a interface, gente. Eu dei um OK e está faltando informação. Sem eu ter que procurar muito, a Edcam já me avisou o que está faltando. Para ensinar é muito fácil, porque você passa os passos de uma maneira muito simples para o aluno. Vou selecionar o fio aqui, por exemplo. Ele vai criar uma nova sequência. E eu posso, então, fazer um corte da erosão a fio aqui. Por exemplo, um ciclo. Facilmente seleciono o ciclo, falo que eu quero cortar esse perfil. E o processo de corte é automaticamente gerado. E aí eu posso simular tudo isso também. Eu posso simular tanto a questão do fresamento quanto a questão do fio. E é interessante que quando eu faço a simulação, nesse caso do fio, eu já venho com a peça com o resultado daquilo que foi o fresamento. Então eu estou trabalhando de maneira integrada, estou trabalhando de maneira conjunta com o processo de usinagem. Eu tenho aqui, por exemplo, o processo do fio extraído. Mesmo que vocês não tenham uma máquina dessa na instituição, você pode mostrar para o teu aluno que na indústria isso existe, que ele vai ver e ele já vai sair da instituição sabendo como programar isso. Tudo integrado ao projeto CAD, tudo integrado, no caso, ao SolidWorks. Nesse caso da minha apresentação, ao SolidWorks, mas a qualquer outro software CAD que vocês tenham aí, que vocês utilizem nas instituições. Ainda falando sobre integração, eu estou novamente aqui abrindo uma peça de dentro do SolidWorks. Poderia ser do Inventor, repito. Estou frisando bastante isso porque eu sei que vocês trabalham com multiplataformas CAD. Fiquem à vontade para usar a plataforma que vocês quiserem. O Edcam se integra com todas elas. Quando eu falo em integração, a gente viu que abre, reconhece, assim por diante. Eu falo também em estar associativo ao modelo CAD. Então, muitas vezes, na indústria, há uma questão de revisão de desenho, controle de desenho, e tem que refazer, vamos dizer assim, refazer alguma coisa do desenho ou melhorar alguma coisa do desenho. O Edcam está totalmente vinculado com isso, porque a qualquer alteração que aconteça no software CAD, então, por exemplo, esse raio era de 10 e agora eu vou passar ele para 20. Ou melhor, vou passar ele para 2. Vou trocar esse raio. Troquei o raio no software CAD, ou seja, foi uma alteração, né? Eu tinha um raio de 10 e agora eu tenho um raio de 2. Uma alteração, uma melhoria de processo. O Edcam está totalmente vinculado com o software CAD. Basta que eu salve isso no software CAD e automaticamente isso é replicado no Edcam. Perceba que eu dei um sim, o Edcam já alterou esses cantos. Se eu vier aqui e voltar aquele raio para 10 agora, por exemplo, vou fazer novamente. Alterei isso no meu software CAD, salvei
e no EdCan isso é reconhecido automaticamente. Então, o EdCan está totalmente integrado com o software CAD, integrado com a engenharia. Lembrando, produtividade. É o conceito da indústria hoje, é produtividade. O EdCan está totalmente integrado com a produtividade da engenharia, para que eu não tenha que refazer essa programação, eu simplesmente atualizo o meu modelo e eu tenho isso pronto dentro do ambiente de programação sem ter que refazer. Então, eu mostrei para vocês algumas coisas do EdCan, de como ele trabalha, de quão produtivo é o EdCan novo. Digo claramente para vocês que o EdCan hoje, isso é comprovado na indústria, é no mínimo 50% mais rápido do que a versão anterior, 50% mais rápido do que a interface anterior, do que a interface que vocês utilizam. Ou, se vocês já têm esse EdCan aqui e não estão utilizando ele nessa condição total do processo, comecem a fazer para poder prover para vocês e para os alunos de vocês uma ideia muito melhor do que é um processo de usinagem, do que é o gerenciamento do processo de usinagem. É mais fácil até de você ensinar o teu aluno quanto a isso. E sobre o EdCan agora, nós vimos um pouco, nós poderíamos ficar aqui a tarde inteira e amanhã o dia inteiro, e depois da manhã o dia inteiro também falando sobre novidades do EdCan. Sobre recursos novos do EdCan nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, então, ficaríamos a semana inteira falando sobre isso. Eu procurei falar um pouco da interface, agora eu quero falar um pouco mais de como isso chega para a instituição de vocês, falar um pouco mais de como isso está disponível para vocês. Por favor, fiquem à vontade, perguntem o que for necessário, quantas vezes forem necessárias, para que a gente esclareça tudo de como o EdCan pode chegar na instituição de vocês. Nós vimos um pouquinho de torneamento, de fresamento e de erosão a fio. Tudo isso que eu mostrei de reconhecer, aplicar, fixação, gerenciador, integração com software CAD, tudo isso nada mais é do que o EdCan educacional. Esse software é o mesmo software que roda na indústria. Exatamente o mesmo software. Se você pegar o EdCan educacional, ele é muitas vezes mais completo, inclusive, que o da indústria, porque ele tem tudo, né? Na indústria existe a questão de licenciamento pelo que a empresa compra. O EdCan educacional tem todos os recursos do EdCan. Então, ele é completo, ou seja, ele faz torneamento, ele faz fresamento, ele faz erosão a fio, ele simula com máquina, ele verifica colisão, ele serve uma fixação, ou seja, o EdCan faz tudo o que é feito dentro do âmbito industrial. É o que o EdCan educacional faz. Na verdade, é o mesmo software, simplesmente rodando em modo educacional. Quero chamar a atenção para isso, porque tudo que nós vimos se trata do EdCan educacional. É o que nós chamamos de licença full, né? É uma licença que oferece todos os módulos do EdCan. Então, ela é completa, fresamento, torneamento e o wire que nós chamamos de erosão a fio. Correto? É o EdCan completo, que é o que vocês têm aí, ou é o que vocês possam vir a ter para poder utilizar nas aulas de vocês. E o interessante é o seguinte, hoje você, professor, você tem acesso à tua licença do EdCan e o teu aluno, nós vamos instalar isso no laboratório, né? Então, você tem, por exemplo, um laboratório lá com 30 máquinas, não tem problema, o EdCan vai ser instalado nas 30 máquinas e os 30 alunos poderão trabalhar simultaneamente. Mas mais interessante que isso ainda é a possibilidade de, através do modo estudante do EdCan, os alunos de vocês, ou vocês mesmos, levar isso para casa. Ou seja, o aluno ele pode levar um EdCan para casa, isso não constitui pirataria, tá? Não é pirataria. O módulo educacional do EdCan está disponível para qualquer instituição, os alunos de qualquer instituição que tenham EdCan, correto? Ele simplesmente não gera o código de máquina, ou seja, ele não gera aquilo que vai para a máquina, mas ele faz toda a parte de simulação, validação, fixação, programação. Correto? E você tem, então, através do modo estudante, essa possibilidade de estender a tua aula numa atividade extra-classe. Estender a tua aula para ela ir além do laboratório. E é importante dizer isso porque nós vamos ter, nesse sentido, uma integração. Porque o aluno, como o software que o aluno leva para casa é um software original, é disponibilizado para ele de uma maneira original através do modo estudante do EdCan, ele pode fazer um exercício, trazer para a escola, mostrar para você que é o professor,
abrir no computador do professor, gerar o código, levar para a máquina, ou seja, existe uma interação entre aluno e escola, também fora do âmbito educacional, também fora das dependências da escola, ou seja, o aluno pode levar isso para casa e ele tem disponibilidade total para utilizar o Edcam, assim como você, professor, também tem disponibilidade total para usar o Edcam, instalar na sua casa, instalar no seu laptop e assim por diante. Isso não é vinculado por número de licenças, quero deixar bem claro. Não é vinculado por número de licenças. Vocês têm o direito de instalar, eu tenho um laboratório com 50 máquinas. Tudo bem, é só instalar nas 50 máquinas. As 50 máquinas vão ter Edcam disponível para os alunos poderem estudar, assim como esses 50 alunos podem levar através de uma mídia, através de um link que a SCAD disponibiliza, através de um pendrive, ele pode levar para casa e ativar o modo estudante. Ou seja, não constitui pirataria. Primeiro, ele é ilimitado. Fiquem à vontade para distribuir isso para os seus alunos, para que eles possam ter mais acesso a essa informação. Segundo, ativação com um clique, ou seja, botão direito, modo estudante, o Edcam fica disponível para ser utilizado no ambiente educacional. A tua máquina de professor, ela é a que tem a licença e ela vai gerar o código, mas o teu aluno pode fazer todo o processo, levar para você, abrir no teu computador, gerar o código e levar isso para a máquina. E, como eu disse, reforçando tudo isso, a questão de colaboração, que é a questão de o professor pode colaborar com o aluno, colaboração no sentido de vamos interagir. Num projeto de grupo, o grupo pode interagir com esse trabalho, ou seja, cada um está fazendo uma parte desse trabalho, está programando o torno, está programando a fresa, um consegue ver a simulação daquilo que o outro aluno fez, ou seja, existe uma colaboração e nós estamos dessa forma também proporcionando ao aluno para que ele trabalhe de maneira colaborativa, que é o que ele vai procurar na indústria, o que ele vai encontrar na indústria. Lembrando sempre do nosso foco principal nesse sentido, que é produtividade. Alguma dúvida? Escrevam, por favor. Alguma dúvida que ficou sobre essa questão de licenciamento da Edcam? Como que isso é licenciado? Legal, uma pergunta, né? Então, vamos repetir exatamente isso, gente. Procurem, por favor. Perguntem, por favor. Exatamente isso. Tem o Edcam, a tua máquina vai ficar instalada, você pode disponibilizar isso para todos os teus alunos, correto? E a tua máquina gera o código, você passa a ser mentor da licença, mas todos podem levar isso para casa sem configurar isso como pirataria. É uma licença literalmente licenciada, é um software licenciado que é o Edcam Educacional, que fica disponível para todos os alunos. Mais alguma pergunta nesse sentido? Fiquem à vontade para perguntar, por favor. Perguntem, fiquem à vontade. Legal, vamos aqui que eu vou ver as outras perguntas, vamos responder. Estou perguntando se o Edcam 2015 já está com a interface mais enxuta. Sim, a questão é que na última versão do Edcam, que a interface anterior ela deixou efetivamente de existir, e agora a interface nova do Edcam passou a ser totalmente a interface final do Edcam. Até a versão passada nós tínhamos as duas interfaces, tanto a nova quanto a velha. Agora não, agora simplesmente a nova, que é a da versão 2016, que é a nova interface que foi que eu mostrei para vocês. Pergunta legal. Vamos ver aqui. Só um instantinho. É possível simular mais de uma peça em um só programa. Eu posso montar 10 peças na mesa e simular todas elas. Tá? É possível, tranquilamente. O Edcam faz isso, que é exatamente assim que é feito na indústria. Exatamente isso. Vamos só um pouquinho, pessoal, que eu estou lendo tudo novamente. Continua as ferramentas de desenho. Então vamos lá, vamos responder essas perguntas. Nada melhor do que responder isso mostrando na prática. Vamos responder todas elas. Continua as ferramentas de desenho do Edcam? Sim, continua. O Edcam continua trabalhando em modo 2D como sempre trabalhou e é fantástico trabalhar em modo 2D no Edcam, é muito fácil de trabalhar. Claro, o sólido tem os seus benefícios, mas continua as ferramentas sim, que são essas ferramentas aqui disponíveis como linha, retângulo e assim por diante. Isso continua, se você utiliza, você pode continuar utilizando, mas eu quero mostrar uma coisa que justamente veio para substituir a questão de linha 2D. Prestem bastante atenção nisso agora, por favor. O Edcam, nas versões mais recentes, ele trabalha hoje, se você não tem um software CAD no seu laboratório de manufatura, por exemplo, você tem dentro do próprio Edcam
um modelador CAD, um modelador 3D. Eu abri agora um modelador 3D dentro do EdCAM. Então, eu estou aqui colocando dimensões. Vou fazer uma extrusão, ou seja, eu abri um modelador dentro do EdCAM. Isso é uma novidade, isso é uma coisa que tem ajudado muito, porque se eu não tenho um software CAD disponível, se eu tenho só em 2D, eu posso, dentro do próprio EdCAM, fazer modelamentos, ou seja, estou modelando em 3D e utilizar isso diretamente no processo de programação. Então, percebam como é realmente simples. É um modelador muito simples de utilizar. E uma vez que eu faço esse modelamento, eu saio do modelador e eu já estou dentro do EdCAM, então eu tenho um modelador trabalhando de maneira integrada dentro do EdCAM, que nós chamamos de AWS, que é o modelador sólido no EdCAM. Muito importante isso, tanto para treinamento quanto para fresamento. Por exemplo, vou criar uma nova peça de torneamento, eu tenho aqui, eu quero fazer uma peça de torno, e eu não tenho software CAD, sempre fiz em 2D, não é mais necessário. Você pode agora, dentro do próprio EdCAM, fazer um modelamento, claro, colocar cotas, relações e assim por diante. Né? Você pode fazer isso de uma maneira precisa, não necessariamente como eu estou criando aqui agora a mão livre, né? Você pode colocar cotas, relações e assim por diante, e revolucionar isso e fazer a tua peça de torneamento. Legal, uma pergunta aqui muito interessante, que os alunos têm problemas com incompatibilidade da placa de vídeo. Né? Porque os alunos muitas vezes não têm uma estação de trabalho, ele não tem, vamos dizer assim, workstation, né? Não é uma máquina de indústria. O EdCAM resolveu isso já. Tá? Isso já foi resolvido da seguinte forma. Hoje, quando eu configuro para abrir o EdCAM, então eu vou configurar aqui o meu gerenciador do EdCAM, vamos dizer assim, correto? Em configurações, eu posso utilizar essa opção aqui, usar apenas renderização de hardware. O que é isso? O EdCAM não otimiza a interface com brilho, ele faz uma interface muito simples. Ele simplesmente abre o EdCAM, a mesma interface, com os mesmos benefícios, mas sem aplicar uma renderização da tela, ou seja, sem colocar brilho, assim por diante. Então, isso já foi resolvido pensando justamente em pessoas que não têm uma placa de vídeo homologada, uma placa de vídeo mais potente, pensando que você pode trabalhar com a EdCAM sem ter que ter uma placa de vídeo. Claro, se nós estamos falando de indústria, de desempenho, assim por diante, você vai precisar de uma placa de vídeo que é uma workstation, né? É uma placa de vídeo homologada, como para o software CAD. Mas se você não tem isso, você antigamente não conseguia abrir o EdCAM, não conseguia fazer nada. Agora você consegue, utilizando apenas a renderização e não uma visualização mais abrangente do software. Se isso funciona para quarto eixo, também. Tá? Também funciona para quarto eixo. Você pode simplesmente aplicar isso dentro do quarto eixo. Enquanto eu abro uma peça, vamos para as próximas perguntas aqui. Sim, o webinar vai estar gravado. Se alguma sequência estiver criada, ela também será atualizada? Sim. Depois que eu faço esse processo, né? Depois que eu faço esse processo no sentido de fiz o processo, alterei alguma coisa lá no software CAD e alterei no CAM, sim, isso é replicado para o software CAM. Só abrir aqui uma peça de quarto eixo e o EdCAM também preparado para trabalhar com peças de quarto eixo, seja quarto eixo posicionado ou quarto eixo simultâneo. Vou rodar aqui agora a mesma interface que vocês estão vendo, que eu mostrei para vocês, em uma peça de quarto eixo simultâneo, ou seja, uma peça mais complexa. As peças podem ser mais complexas, mas a interface do EdCAM continua simples e ela continua sendo funcional como ela passou a ser a partir dessa versão. Como eu disse anteriormente, sim, essa sequência ela é atualizada automaticamente sem ter que refazer o trabalho. A interface está disponível, pergunta do Daniel aqui. Daniel, essa interface está disponível sim no 2014 R2, mas na 2016, que é a interface atual, que a interface antiga deixou de existir e a finalização da customização dela foi, ou seja, é a primeira versão que nós temos com uma interface totalmente workflow, que nós chamamos que é a interface nova. A tua tem essa interface, correto? Mas você ainda tem as duas possibilidades. Agora é essa interface do EdCAM.
Sim, desenhar um 2D, como eu já disse anteriormente. Gerenciar as máquinas, com certeza, você pode adicionar aqui, e hoje o Edcan tem um gerenciador de máquinas, você pode adicionar nesse gerenciador de máquinas quais são as suas máquinas que você tem disponível no teu laboratório. Essas que eu estou mostrando são as máquinas que vêm no Edcan. Você pode, aqui eu tenho duas, por exemplo, você pode escolher e você vai colocar no Edcan as máquinas que você tem aí no teu laboratório, para ser utilizado pelos seus alunos. Sim, se você pegar um arquivo que é feito no modo estudante, então a gente não pode confundir só com o modo comercial, né? O modo estudante, ele abre o modo estudante, aí você consegue, vamos dizer assim, interagir entre os dois modos. Se for do modo comercial, você não consegue abrir e gerar o código. Legal quem já usa o Edcan há 10 anos, muito legal, que eu posso dizer para vocês, assim, a versão nova, esse Edcan, e não apenas pela questão da interface, pela questão dele visivelmente mais bonito, mais amigável. O aluno ele sente melhor para poder aprender, ele quer aprender porque é mais bonito, é mais legal e mais fácil de utilizar. Mas ele é muito mais rápido e, principalmente, como eu disse, hoje o foco é gerenciamento de trabalho, gerenciamento do processo e não apenas gerenciamento da usinagem. Usinagem é uma das coisas que o Edcan pode fazer. Quem tem a versão 2011 2012, como faz para atualizar? Simplesmente é um processo de atualização. Nós temos uma equipe que atende exclusivamente educacional. E depois eu vou deixar o meu contato, Ariel. Você pode... perdão, desculpa, foi o José. Você pode mandar e-mail aí para mim e dizer os seus dados e tal, e a gente vai entrar em contato para poder te falar um pouco de atualização. Mas com certeza vale a pena. Quem ainda não tem o software, mesma coisa. Vou deixar o contato, por favor, entre em contato e aí nós vamos responder para vocês dizendo como é que isso funciona. De bate-pronto eu vou te dizer que, no primeiro momento, é visto o que a tua instituição precisa, quais são as tuas máquinas, os professores recebem treinamento para que eles possam replicar isso para os alunos e é dessa forma que a gente trabalha, né? O Edcan passa a ser o software da instituição, os professores recebem treinamento, os professores recebem ajuda para os primeiros treinamentos e depois eles acabam replicando isso nas suas cargas horárias, nas suas grades de atividades. Se a licença precisa ser atualizada ano a ano, eu vou dizer assim abertamente, tá? O Edcan, até por uma questão educacional, como ele tem um custo muito baixo, vale a pena você atualizar no ano para que você tenha as novidades. Por que isso? Porque a indústria, ela está sempre com o software CAD, então beleza, não vou atualizar o Edcan, ok. Mas o software CAD da indústria está sempre evoluindo. Então, por exemplo, o Edcan 2016 abre o SolidWorks 2016, correto? Se você não quer atualizar, você vai perder o benefício da novidade, você vai perder o benefício daquilo que é mais novo, o benefício daquilo que veio como melhoria, tá? Eu diria dessa forma. E principalmente para que você seja sempre atualizado com o que a indústria usa, que é um software CAD atualizado. Como vai proceder para criar uma nova CPL? Show! Muito legal a tua pergunta. Se era fácil, agora ficou ainda mais simples de fazer a criar um CPL agora. Eu venho simplesmente aqui criar plano de trabalho. Olha ainda que legal, Cláudio, eu não preciso nem criar plano de trabalho mais, acessar comando. Agora com a interface nova, eu simplesmente arrasto e crio um plano de trabalho. Então eu estou, por exemplo, tá vendo que deu uma mensagem aqui de atualização, ele vai atualizar para o modelo. Ele faz uma varredura desse modelo, porque eu alterei esse projeto lá na hora que eu estava conversando com vocês. Para criar um plano de trabalho, eu simplesmente crio no CPL e arrasto ele para a peça e eu já tenho um novo plano de trabalho. Eu não preciso nem criar mais comandos. Está vendo que eu estou apertando Ctrl, arrastando o mouse, posicionando para a face de baixo, para a face do lado. Esse é o novo plano de trabalho. Aqui um novo plano de trabalho. Não preciso nem acessar comando mais. Isso, é importante a versão estudante, porque o aluno vai para a indústria, no depoimento do Daniel, e ele vai encontrar isso. Esse é o grande objetivo, e se a gente for olhar, esse é vamos dizer assim, o assunto da nossa conversa de hoje. Aproximar o aluno da realidade é um desafio. Eu acho que é um desafio, e eu acredito que se vocês estão aqui conversando comigo é porque vocês também acham que isso é um desafio. Não adianta o aluno aprender coisas que, embora pareçam legais e tal, ele tem que aprender aquilo que ele vai encontrar quando ele se formar e quando ele for para o mercado de trabalho. Gente, eu viajo muito por todo o Brasil, nós atendemos
todo o Brasil, pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, o Nordeste, ou seja, quando a gente vai na indústria, sempre pergunta, mas a minha instituição aqui da minha cidade tem esse recurso que você está me oferecendo, porque é importante para mim ter essa mão de obra, né? Hoje, cada vez mais, procura essa mão de obra qualificada, então é muito importante aproximar o aluno da tecnologia que ele vai utilizar lá no processo. Sim, a interface de fixação já está configurada no 14R2, mas como eu disse, até as versões passadas existiam as duas interfaces do EdCAM, a antiga, que a gente passou a chamar de clássica, e a versão nova. Na versão nova, ficou totalmente definido isso, por isso que o EdCAM 2016 é o melhor software preparado para isso. Para fazer os imagens 2D, muito mais simples. Excelente o modelamento, né, igual comentaram, que às vezes é muito difícil no mesmo laboratório você ter um CAD, um CAM e assim por diante. Com o EdCAM você tem um modelador sólido dentro do EdCAM. Você simplesmente abre um modelador sólido e começa a modelar, começa a trabalhar com ele. Claro, estou fazendo peças muito simples aqui, mas você pode, inclusive, trabalhar a partir de um 2D. Tá? Você pode trabalhar a partir de um 2D e, a partir do 2D, poder transformar isso num sólido e assim por diante. Então, por exemplo, aqui, ó, essa peça que eu estou abrindo agora, ela foi modelada a partir de um 2D. Então, eu tinha um 2D, modelei ela e eu fiz essa peça. Estou abrindo novamente meu modelador. E essa de um DXF, ou seja, um WG, eu vou abrir ela, um 2D, e convertir ela automaticamente para 3D, sem trabalho, sem fazer força, muito fácil de fazer. Quem quer o link para download, quem quer entender um pouco melhor, eu vou deixar meu e-mail no final, por favor, mandem um e-mail para mim com esses dados e a gente vai voltar a conversar. Tá? Os clientes que têm direito estão recebendo o link do site do EdCAM 2016, é um link de um servidor da SK, é só entrar e baixar. Obrigado ao Cledson que depoimento está agradecendo a oportunidade, eu que estou agradecendo a oportunidade. Não sabe que falta um pouquinho ainda. Realmente é uma revolução. Era o que eu queria ler. Realmente é uma revolução. Tá? O EdCAM mudou a maneira de programar máquinas CNC. Ele mudou a maneira como a indústria vê a programação de máquinas CNC e por isso é uma revolução, sim, concordo plenamente com você, Daniel. O software educacional, ele precisa de uma licença que é a licença do professor, que é a licença da instituição, correto? O que acontece é que, depois disso, o aluno pode levar isso para casa. Tá? Isso, ó, o Célio perguntou, estamos comprando a EdCAM, correto, Célio? A proposta diz que será o 2015. Vai fornecer o 2016, te garanto. O que está acontecendo, Célio, é que essa versão 2016 ela é novidade. Vocês estão sendo as primeiras pessoas a verem o EdCAM 2016. Tanto é que se você entrar no nosso canal do YouTube, os materiais da versão 2016 estão sendo desenvolvidos. Eu estou desenvolvendo esses materiais. Vocês estão sendo os primeiros a ver um webinar com 2016, efetivamente com todo o processo. Então, você adquirindo hoje o EdCAM 2015, isso é uma questão de uma proposta que foi para você naquele momento, você já vai receber o link da 2016. Roda no Windows 10. Pergunta vamos ver aqui, do Júlio César. Roda. O EdCAM 2016 roda no Windows 2010. Correto? Mais alguma coisa? E para finalizar, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Uma coisa que eu quero mostrar, nós estamos falando de revolução, e depois eu quero falar sobre como a gente pode ajudar vocês na questão de documento e assim por diante. E eu estou falando de revolução da indústria e assim por diante. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo de uma revolução que aconteceu em algumas versões do EdCAM, que é a maneira com que nós utilizamos um processo de desbaste. Esse vídeo é um vídeo verídico, ele foi feito na última feira em São Paulo, correto? Ele foi feito na última feira em São Paulo, e é uma usinagem na prática. Eu estou usinando um material aqui, eu tive o prazer de programar essa máquina na feira, o prazer de mostrar para os clientes da SK e para os interessados em usinagem como a EdCAM entende que pode ser feito o processo de desbaste. Então aqui simplesmente está sendo feito um zeramento dessa peça, e eu estou usinando o material, nossa ferramenta 1045,
e eu vou simplesmente aplicar um processo de desbaste, mas vejam só, eu estou aplicando um avanço muito alto, eu estou tirando 17 milímetros, ponto 5, ou seja, 17 milímetros e meio de incremento de corte, uma fresa de 12 milímetros, e eu estou removendo muito material. Esse desbaste, ele foi feito em estratégia convencional de desbaste, ou seja, em convencional, num caminho convencional de desbaste, no CNC, ele foi feito em 18 minutos. Nós conseguimos fazer em 5 minutos. Por quê? Porque o Edcan revolucionou, o Edcan tem um novo método de desbaste que faz com que o corte seja sempre constante, independente da região onde você está trabalhando, o corte é sempre constante. Ou seja, não tem esforço de ferramenta, não tem quebra de ferramenta. O desgaste de ferramenta é reduzido. Isso a gente chama de uma tecnologia waveform, a gente chama de uma tecnologia de desbaste em alta velocidade. Isso é uma novidade do Edcan, está disponível em qualquer versão do Edcan de fresamento, também em torneamento agora, e revolucionou a maneira de se desbastar. Estou mostrando para vocês uma usinagem em tempo real, os clientes puderam ver isso, rodou na FEIMAF em maio desse ano, nós tínhamos uma máquina no nosso stand, e todo mundo que viu realmente ficou espantado com a possibilidade de fazer muito mais com a máquina que já é existente, com as ferramentas já existentes, pelo simples fato do software gerar um caminho de usinagem muito mais macio, muito mais detalhado, muito mais controlado. Percebam a saída, olha que suave a saída do material, sem esforço de ferramenta, ou seja, a quantidade de material removido é sempre a mesma. Esse é o desbaste. E aí, atrelado a tudo isso, ou seja, nós falamos de um monte de coisa, nós falamos que vocês têm um monte de conteúdo que vocês podem ensinar para os alunos de vocês têm, vamos dizer assim, um grande desafio diário, que é mostrar para esse aluno a melhor forma, de uma melhor forma, o que ele vai encontrar na indústria, não apenas para que ele aprenda numa questão educacional, mas para que ele seja preparado, né, para o mercado de trabalho. E eu quero colocar à disposição de vocês, clientes da SKA, o que nós chamamos de portal do cliente. Correto? O portal do cliente da SKA, ele veio para ajudar o professor, ajudar o aluno a ter um suporte em tempo real para pesquisar sobre as dúvidas que ele tem sobre o processo. Então, a partir do momento que você recebe um login e uma senha, você tem acesso à nossa base de conhecimento. A base de conhecimento ela é aberta diretamente no site da SKA. Então, eu estou aqui no site da SKA, eu vou entrar lá no site da SKA, eu tenho meu login e a minha senha, e eu vou entrar no portal do cliente, vou fazer o meu login diretamente no site da SKA, vou digitar usuário e senha, e eu vou ter acesso ao portal do cliente SKA. O benefício disso aqui é a possibilidade de tirar dúvidas em tempo real, com vídeos, com documentos em PDF, com arquivos do Edcan. Por exemplo, eu estou com uma dúvida, como é que eu faço fresamento? Eu quero tirar dúvida, então nós temos todos os produtos da SKA, eu quero tirar dúvida aqui sobre fresamento em Edcan. Eu tenho uma dúvida, meu aluno tem uma dúvida, correto? Eu posso buscar essa informação e olha aqui a quantidade de documentos que eu tenho sobre fresamento, ou seja, sobre fresamento com Edcan. Eu posso clicar em um documento desse, eu quero criar uma característica de perfilamento. Essa é a minha dúvida. Ou seja, eu entro aqui, eu baixo um arquivo, eu baixo um documento técnico feito pelos nossos técnicos de suporte, técnicos experientes em suporte, eu baixo esse arquivo, eu vou esclarecer minha dúvida diretamente no portal da SKA. Então, você tem acesso ao material didático, você tem acesso a downloads de softwares, você tem acesso a documentos técnicos, a vídeos, a tutoriais, a dicas, tudo no portal da SKA. Basta você ter um login e senha do portal da SKA. Por exemplo, tem aqui um Node Service Pack do SolidWorks 2016. É muito simples, eu venho aqui, baixo o Service Pack diretamente no portal da SKA. Isso é importante frisar. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem a possibilidade de trabalhar com isso
vamos dizer assim, como uma ferramenta efetivamente do teu processo de ensino. Então, eu estou com dúvida aqui, queria instalar o Edcam lá na minha casa e estou com dúvida de como instala o Edcam. Vou colocar aqui instalação, eu quero saber um pouco mais sobre a instalação do Edcam, vou buscar isso e eu vou encontrar vários documentos sobre a instalação do Edcam. Eu quero instalar o Edcam 2015, quero instalar o Edcam 2016 e assim por diante. Percebam quantos documentos nós temos, por exemplo, a última versão, que era a versão disponível antes do Edcam 2016. Estou com dúvida lá para instalar o Edcam 2015 R2. Eu vou baixar um PDF, isso está disponível, é muito fácil de achar, e eu vou ter um guia de como fazer essa instalação. Então você pode usar isso tanto para os seus alunos poderem aprender mais sobre o software, como até para você aprender também mais sobre o software e passar aí um ensino de maior qualidade para os seus alunos. Quero frisar muito, então, a questão do portal do cliente da SK. Isso fica disponível para os clientes para que você acesse a qualquer momento, para que você possa se beneficiar disso. Quero deixar o meu contato agora, e antes de deixar o contato, para a gente poder encerrar essa conversa com vocês, falar de alguns clientes que utilizam o Edcam. Não é à toa que esses clientes com reconhecimento nacional utilizam o Edcam. Então, se você está pensando em preparar o teu aluno para o mercado de trabalho, se você está pensando em preparar o teu aluno para aquilo que ele vai enfrentar lá na frente, para aquilo que o teu aluno vai enfrentar numa empresa como a Bosch, como a VEG, Marco Polo, Home e assim por diante, essas empresas utilizam o Edcam. É importante que o teu aluno entenda como funciona o Edcam para que ele tenha mais chances no mercado de trabalho, para que ele saia melhor capacitado. E não é à toa que essas empresas utilizam o Edcam. Não é à toa que parceiros, por exemplo, como a Home, fabricante de máquina, utilizam o Edcam, a maior fabricante de máquinas nacional, utiliza o Edcam não apenas como parceria, mas como parte do seu processo de usinagem. A Home utiliza o Edcam para produzir as suas máquinas. Não é à toa que eles fazem isso. Não é porque o Edcam é bonito simplesmente que eles fazem isso. Eles fazem isso porque eles estão pensando em produtividade, porque eles estão pensando em ser mais funcionais e porque eles precisam de uma solução que atenda à sua demanda de processos, que gerencie o seu processo de usinagem. Então, acima de tudo agora, eu quero agradecer a presença dos senhores. Vou deixar aqui o meu e-mail. Não estava previsto, mas como tiveram várias perguntas e o pessoal perguntando com perguntas que são necessárias de respostas posteriores, eu estou deixando aqui o meu e-mail agora. Fiquem à vontade para perguntar. Eu vou encaminhar pessoas responsáveis ou vou responder os senhores. Fiquem à vontade para perguntar. Correto? Está aqui o meu contato. Vou deixar mais alguns instantes na tela. Perguntem, por favor. Tirem suas dúvidas. Quem está com dúvida de como deve fazer para poder ter o Edcam, como deve poder fazer para poder atualizar o Edcam e assim por diante, tem meu e-mail na tela. Por favor, entre em contato. Não deixe de entrar em contato. Como faz para cadastrar no portal? Você sendo cliente da SK, basta com que você entre em contato com o suporte, você vai receber um login e senha. Tá? O suporte te envia um login e senha, ou você pode falar diretamente com quem te atende comercialmente. Fique à vontade para fazer isso. E se cadastrem, por favor. Se cadastrem no portal. Usem o portal a favor de vocês. É uma baita ferramenta que tem muitas coisas ali que já foram problemas de clientes, foram dúvidas de clientes que já estão resolvidas, bastando que você entre e acesse isso. Fiquem à vontade para isso, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais 5 minutinhos para que a gente possa encerrar. Fiquem à vontade para perguntar. Eu fico à disposição de vocês para poder responder sobre qualquer coisa. Obrigado, Ângela. Eu que agradeço a presença de vocês. Obrigado, José, também. Já que eu editei, não posso deixar de colocar aqui o meu muito obrigado, e eu digo isso claramente, porque eu sei a dificuldade muitas vezes que é de você sair, né, do seu fluxo diário para que você possa parar e, enfim, ver uma coisa que não esteja dentro do teu cronograma. Quero agradecer
a presença de vocês. Sensacional foi sim a presença de vocês. Gente, por favor, tem o meu e-mail na tela, não deixe de entrar em contato, não fiquem com dúvidas, entre em contato com o teu contato da SK, seja ele comercial, entre em contato comigo, que trabalho diretamente com comprovação. Vou ter o prazer, se for necessário, de comprovar para vocês que o Edcan realmente melhorou e que o Edcan realmente é uma ferramenta muito mais fantástica hoje, muito mais produtiva. E o objetivo é, vamos lembrar sempre da pergunta, né, que nós falamos no começo. Aproximar o teu aluno da realidade é um desafio? Eu acredito que é. E eu acredito que nessa uma hora nós podemos ver que nós temos muitas coisas em comum que nós podemos passar para esse aluno, que nós podemos mostrar para esse aluno que é o que ele vai encontrar. Eu sou uma pessoa que vim da indústria, eu vivo diariamente dentro da indústria, assim como participo muito ativamente da indústria educacional. Nós precisamos de profissionais mais capacitados, de mão de obra mais capacitada, que estejam mais próximos da realidade que a indústria brasileira hoje precisa. Novamente agradecer a presença de vocês, ficar à disposição. Esse webinar ele vai ser disponibilizado a gravação em breve para quem quiser assistir novamente assim por diante. E o meu muito obrigado por essa uma hora que nós passamos conversando. Agradecer imensamente pela participação de vocês e colocar toda a equipe da SK à disposição para esclarecer qualquer dúvida, quaisquer dúvidas que vocês tenham, por favor, não deixem de perguntar. Nós estaremos à disposição. Muito obrigado.